E a nossa live de hoje ela é uma live especial, para lá de especial, porque eu quero novamente entrar no tema que talvez seja o tema mais chave, o tema mais relevante para que você dê esse passo. E eu quero te mostrar na live de hoje, e se for o caso a gente abre novas lives acerca desse tema, o quanto na verdade você está próximo, mas ao mesmo tempo parece haver uma espécie de abismo que te separa do início da tua jornada. Afinal vocês vão dizer, mas Rodrigo, a gente já não falou sobre essa história do mindset, a gente já não falou sobre essa história da gente ter claro o que nós queremos, onde é que nós queremos chegar. Aí eu pergunto para vocês, será que nós já fomos a fundo o suficiente? Será que nós já entendemos a profundidade dessa objeção e o quanto ela de fato nos trava, pessoal? Será que isso já está claro para cada um de vocês? Então olha só, caso isso ainda não tenha ficado claro, eu quero aproveitar essa live de hoje para ver se a gente passa de uma vez por toda a régua nesse assunto. Então olha só, acompanhem comigo, O primeiro ponto que eu acho chave. Quem aí nunca teve dúvidas de por onde começar? Vamos ver. E aí eu vou contar para vocês uma história que ela é no mínimo inusitada. E aí vocês vão parar e vão pensar, nossa, como isso faz sentido. Tá? Então, pergunto para vocês. Quem aí tem absoluta certeza de por onde começar? Quando o assunto é alcançar seus sonhos através do investimento em imóveis. Quem tem isso claro? Quem olha, acorda e fala, bom, hoje eu vou fazer isto, amanhã farei aquilo e assim por diante, até que eu alcance o meu objetivo. Quem é que sabe exatamente qual é o primeiro passo? Quem é que sabe exatamente por onde começar? E agora eu vou contar para vocês essa tal história. E aí vocês me falam ao final dela se vocês estão tranquilos ou não. Então olha só. Eu já contei para vocês algumas vezes, E para quem não me conhece, de repente, prazer. Eu sou Rodrigo Camargo, do Renda Imóvel Moeda Forte. Sou engenheiro civil, formado pela Escola Politécnica há 25 anos. E eu atuo desde o início dos anos 2000 como investidor imobiliário. Então olha só, pessoal. Se tem uma pessoa que não teve dúvidas acerca de investir em imóveis, olha ela aqui, ó. Eu. 1998, 1999, e eu dei o meu primeiro passo como investidor imobiliário, pessoal. Eu tinha o quê? 25 para 26 anos. Hoje eu estou com 47. Eu vou fazer 48 agora em outubro. Então olha quanto tempo se passou, pessoal, desde que eu fiz o meu primeiro investimento em imóveis. E na época, boa noite pessoal da G-Studio, tudo bem? Eu não tive dúvida. Eu ainda não era nem casado, estava aí namorando, nem noivo era, e eu, junto com um antigo sócio, comprei meu primeiro terreno. Então a gente foi lá, deu um gás, juntamos lá um recurso e compramos o nosso primeiro terreno. Na época, olha que coisa interessante, pessoal. Junto com esse meu antigo sócio, a gente tinha uma construtora, que foi a minha primeira empresa, e nós tínhamos aberto uma segunda empresa, porque talvez vocês não saibam disso, mas ali no início dos anos 2000, aquilo que a gente chama de sistemas construtivos a seco,
eles haviam sofrido uma espécie de impulsionamento. Então, haviam chegado no Brasil, né, experiências norte-americanas de sucesso nos Estados Unidos e assim por diante. E a construção a seco no Brasil, ela começou a se desenvolver, pessoal. Né? Aquilo que hoje nós chamamos de drywall, que hoje é absolutamente difundido, a gente vê em cada canto, a gente vê aí forros em drywall, forro de gesso acartonado, como o pessoal chama. No início dos anos 2000 era algo muito incipiente, é sério. Nós tínhamos, imaginem assim, todo tipo de trava, todo tipo de barreiras culturais. Nós tínhamos na época a Método, que tinha lançado o primeiro empreendimento em São Paulo, se utilizando de paredes em gesso acartonado, paredes em drywall. E isso na época, pessoal, era uma verdadeira quebra de paradigmas. Então olha só, né? E nós, surfando nessa onda, percebemos que havia um potencial mercado a ser explorado, que era o mercado de construções a seco. Então, na época, vejam, eu era praticamente um recém-formado, eu formei no final de 96, nós estamos falando ali de 98. Né? Nós fomos até a Lafarge Gypsum, batemos ali na porta do pessoal e falamos, olha, nós gostaríamos de nos tornarmos uma empresa certificada, né, para execução de obras no sistema construtivo a seco, em gesso acartonado. E nós fizemos curso, treinamos colaboradores para se tornarem especialistas, para se tornarem montadores, né, em empresas que implementassem obras, que realizassem obras com sistema de construção a seco. Então olha só, por isso que eu digo, eu não tinha nem dúvida do que eu ia fazer. Peguei, enfiei a cara, montei minha primeira construtora, fui lá, fiz o curso na Lafarge Gypsum, treinei colaboradores e no ano de 1999, pessoal, a gente fez a primeira obra, a primeira casa em Itu, num condomínio que, por sinal, é o condomínio onde eu resido, que é o campus de Santo Antônio. E não tive dúvida, pessoal, 1999, 2000, estava lá sendo construída a primeira casa em Itu, de bom padrão, com toda a parte de divisão interna dela em gesso acartonado, pessoal. Então, olha só, o mercado nem sabia direito o que era isso. E eu e meu sócio falamos, somos nós, é nós, como eu diria no interior aqui. Vamos fazer não apenas um investimento imobiliário, mas vamos fazer um investimento imobiliário com um sistema revolucionário. Tamanha ousadia no início dos anos 2000, pessoal. Boa noite, Rubens, tudo bem? Olha lá, pessoal da Fotógrafo Food, obrigado aí pela companhia de vocês. Então, olha só, pessoal, recém-formado, né? Com experiência quase zero, saímos inventando o meu primeiro investimento imobiliário. Não tive dúvida, comprei em sociedade um terreno num bom empreendimento aqui de Itu. Né? Construímos a nossa primeira casa. Edu, será que saiu errado? Edu, pior que você não sabe, rapaz. Não é que deu certo? Só que, olha só, por isso que eu falo que é legal a gente contar a história em primeira pessoa, porque a gente se lembra de alguns detalhes. Olha só que barato. A gente começou a obra, então éramos sócios, eu, o meu sócio, né? E a mãe dele. Ah lá, é nós, quem fala são os Corinthians. Verdade, mas aqui é Santista, meu. Então, olha só, boa noite, Torel, tudo bem? Olha só, o detalhe é o seguinte, pessoal, eu comprei o terreno e eu e meu sócio achamos que a gente teria condições de tocar a obra até o final. Lê do engano, né? A gente não conseguiu juntar os recursos para tocar a obra até o final. A gente conseguiu começar a obra,
demos um gás e aí a gente percebeu que a gente não ia ter dinheiro para terminar. A gente contou com alguns episódios, com algumas situações que a gente estava ali desenhando e no final elas não desenrolaram. Aí o que nós tivemos de fazer? Nós tivemos de vender a nossa parte, né, para a mãe do meu sócio. E ela acabou terminando aquele empreendimento, né, em gesso acartonado. Então olha só, 2000, pessoal. A gente começa... Torel é Corinthians, mano. É isso aí, Torel. Cada um escolhe seu time. Eu não tô aqui para criticar ninguém, não, hein? Mas olha só, isso aí, sempre peixe, Paulo. Tamo junto. Então, olha só, pessoal. 26 para 27 anos. Estava pronta a minha primeira casa como investidor, que eu não consegui chegar até o final porque eu não tinha recurso para terminar a casa. Aí nós vendemos a nossa parte para a mãe do meu sócio. Isso aí. E saiu a primeira casa de Itu, com toda a divisão interna em gesso acartonado, feita pelos meninos que nós tínhamos treinado na Lafarge Gypsum na época. Por que eu contei essa história para vocês, pessoal? Porque se tem uma coisa que eu sempre fui, e o Diego está aqui para corroborar, né? Eu sempre fui um cara determinado, destemido. Mas o fato de eu ser determinado, destemido, não significa, pessoal, né, que nós tenhamos sempre sucesso naquilo que a gente desenha. Aliás, vou mais além. A chance, o risco de insucesso é muito grande, né? Vamos imaginar que eu conto um pouco com a sorte, aí, com o alinhamento dos astros, e que nesse caso específico, logo no meu primeiro investimento imobiliário, a gente conseguiu vender de uma forma até interessante, né, a nossa parte para a mãe do meu ex-sócio. Então a gente não teve, obviamente, nenhum tipo de prejuízo, muito pelo contrário, a gente até conseguiu alavancar um pouco em cima dessa venda. Então foi uma operação legal até, né, que depois nos deu condições de seguirmos aí com outros investimentos. Mas o que é importante nesse contexto todo? Né? Eu agi por impulso. Né? Eu agi sem, obviamente, me estruturar. Sem, obviamente, planejar esse investimento. E qual que é o risco que a gente corre nesse contexto e que eu não apenas corri, mas eu acabei, né, tendo como resultado naquela operação? A gente é obrigado a abortar. Então a gente pode dizer que o meu primeiro investimento imobiliário foi um sucesso? Sim e não. Né? Eu comecei, mas eu acabei não terminando. Então, aí vocês vão, Rodrigo, mas você saiu no lucro? Ok. Mas será que se eu tivesse algumas coisas mais claras naquele momento, né, o nosso resultado final não teria sido diferente? E é essa a provocação que eu quero fazer para vocês. Eu tinha meus 25, 26, terminei essa operação com 27 anos. Né? Então a gente age muitas vezes naquilo que eu chamo no calor do momento, né, no ímpeto da nossa imaturidade. Então o que faltava para o Rodrigo naquela época, que hoje não falta mais, e o que talvez será que falta para vocês? Porque afinal, não são todos que estão me acompanhando, seja de forma aqui presencial, online, ou seja de forma gravada, não são todos vocês que já deram esse primeiro passo e hoje já correm atrás dos seus sonhos através do investimento em imóveis, não é verdade? Então o que faltava para o Rodrigo? O que falta para a maioria das pessoas? Aliás, eu vou ser bastante ousado nesse momento. Eu arrisco dizer que isso falta para, sei lá, 99,x% dos investidores imobiliários. Olha só. Falta nós termos
clareza quanto aos nossos sonhos e os nossos propósitos. Né? Olha lá, acartonado naquela época é como hoje o EPS, novidade que assusta. Paulo, eu vou arriscar o seguinte: o EPS atualmente ele é muito menos assustador do que o acartonado na época. Vai por mim, tá? E eu te digo pelo seguinte: no mesmo condomínio onde eu moro, um outro engenheiro aqui de Itu iniciou uma movimentação para a construção de casas com EPS. Sim, de uma forma muito parecida com o que hoje a gente tem. O miolo estrutural em EPS, tela, né, soldada dos dois lados, você fazendo ali a aplicação do revestimento cimentício. E isso, Paulo, tipo há 15 anos atrás. Um pouco depois dessa nossa movimentação com gesso acartonado, tá? Mas há bastante tempo. Então é claro que a construção em EPS hoje evoluiu muito, né? Seja do ponto de vista de performance, seja do ponto de vista de viabilidade, de custos e assim por diante. Mas eu vou te falar, Paulo, que naquela época o gesso acartonado ele era mais assustador, ele era mais novidade, acredite se quiser, do que o EPS é hoje em dia. E vou ser muito sincero com vocês, hoje em dia eu faria uma casa em EPS até que com relativa tranquilidade, tá? Tem empresas sérias, tem empresas boas, tem bastante obras já feitas, tem inclusive obras em EPS, pessoal, já com certificação LEED, já com selo de sustentabilidade, tá? E eu vou dizer para vocês, eu posso estar equivocado, mas pelo que eu me lembro, se a gente não foi a primeira, no máximo a gente foi a segunda casa com toda a parte interna em gesso acartonado, pessoal. Tá? Na época, nós estamos falando aí de 99, 2000. Então, Paulo, eu arrisco dizer que o gesso acartonado era mais tabu na época do que o EPS é hoje, tá? É só tijolo, verdade, tijolo, concreto. Então, olha só, né? Mas então, o que faltava para o Rodrigo? Faltava para o Rodrigo clareza. Faltava para o Rodrigo, né, ter à sua frente aquilo que era o seu sonho de verdade. O que é que eu queria, de fato? Porque o que acontece, pessoal? Não é difícil se tornar um investidor imobiliário. Não é uma coisa do outro mundo. A gente tem batido nessa tecla, na verdade, que a questão dos recursos não é um problema, falta de conhecimento não é um problema, tem uma série de coisas que a gente acha que são problemas, mas a gente tem dia após dia, né, trazido aqui através de lives para vocês, que é como é fácil, de certa forma, a gente driblar cada uma delas, pessoal. O Diego está dizendo aqui, é verdade, ó, se não sabemos a que porto nos dirigimos, propósitos e sonhos, nenhum vento nos será favorável. Até posso ir mais longe, Diego. A gente conta com a sorte nesse caso. E se o vento nos levar para outro lado? A gente até pode achar, não, legal, olha que vento bacana. Só que ele está te levando em direção oposta. Então, pessoal, o que é muito claro hoje para mim? Que o maior problema, o maior entrave, né? Ou qualquer vento serve. Verdade, Edu. E para onde a gente vai? Não sei. A gente vai descobrir quando chegar. Chegou no lugar certo? Ai, ai. Quantas possibilidades existem do ponto de vista de investimento imobiliário? Nós já listamos 7, né, velho? Nós já listamos 7 possibilidades aqui nas nossas lives. Desde a época do Conexão Imóvel Moeda Forte, até as nossas lives mais recentes, a gente já falou de 7 possibilidades, pessoal. Como é que vocês vão acertar sem saber onde vocês querem chegar?
Como o Edu está dizendo, qualquer vento serve. Qualquer vento serve o quê? Claro que não, pessoal. Então, olha só. Eu hoje consigo, com absoluta tranquilidade, garantir a vocês que o maior problema, né, aquilo que mais impede vocês, é verdade, 7 modalidades é uma forma de organizar. Pode haver muito mais do que isso. Então eu tenho total tranquilidade de informar a vocês que o maior impedimento que hoje vocês têm para efetivamente alcançarem os seus sonhos é justamente não saberem de forma concreta quais são os seus sonhos. Aí vocês vão falar, não, Rodrigo, você está viajando. Eu sei qual é meu sonho. Meu sonho é me tornar investidor imobiliário. Errado! Se tornar investidor imobiliário não é sonho, pessoal. É veículo. É a embarcação que você vai tomar. O que você precisa saber é em que porto você precisa chegar. Aonde você vai. E aí você escolhe a embarcação correta. Tá? Senão você não vai a lugar nenhum. Bloqueio, conflito, medo. Né? A gente pode tratar cada um desses temas, Paulo. Mas eu queria, num primeiro momento, dar um passo antes com vocês. Né? Vamos entender primeiro essa questão da falta de clareza. E eu vou além, sabe por quê, Paulo? Porque a falta de clareza, ela antecede essas coisas. Acreditem se quiser, pessoal. Ela é um step first. Ela antecede o bloqueio, o conflito, o medo. Vocês já, de forma deliberada, de forma clara, sentaram, pegaram uma folha de papel, um caderno, o que quer que seja, e um lápis, e já tentaram listar de forma clara quais são os seus sonhos? Vocês já fizeram isso? Mas quando eu digo de forma clara e deliberada, pessoal, é verdade. Você fala, olha, eu gostaria de ter menos dependência da minha renda ativa. Ou então, eu gostaria de acumular patrimônio. Aquilo que mais me preocupa lá no futuro é não ter uma aposentadoria garantida. Eu gostaria, é mais importante para mim do que tudo que vocês podem imaginar, ter mais tempo para passar com as pessoas que eu amo. Vocês já experimentaram esse exercício, pessoal? Né? Listar esses sonhos. Sonhos dependem de metas. É verdade, Paulo. Vocês percebem tudo aquilo que eu disse até agora? Que, na verdade, eu digo para vocês que os seus sonhos deveriam ser as metas. Tá? Eu vou até ir um pouco além do que o Paulo está propondo. Eu vou até dizer, Paulo, os sonhos não necessariamente dependem de metas. Os nossos sonhos deveriam ser as nossas metas. Então, olha só, o exercício que eu proponho para vocês, pessoal, invertendo completamente a ordem aqui da minha live, é assim: vamos listar quais são os nossos objetivos, quais são os nossos sonhos. Não importa que num primeiro momento isso pareça meio difuso, tá? Isso pareça meio confuso, então a gente não tem a total clareza quanto a isso. Mas vamos lá. Qual que é a provocação que eu faço para vocês? Se vocês nunca fizeram isso, pessoal, sugestão do Rodrigo, se vocês saírem dessa live de hoje
com essa lição de casa e depois me mandarem uma mensagem no inbox dizendo: Rodrigo, cara, nós fizemos isso. Eu listei o que eu gostaria da minha vida. Eu vou me sentir absolutamente, perfeitamente realizado, porque parabéns, você deu o primeiro grande passo para se tornar um investidor imobiliário. As metas profissionais realizam nossos sonhos particulares. Verdade, Edu. Verdade. Né? Verdade. O que o Edu está colocando aqui que eu acho absolutamente apropriado? Né? Mas vamos ver primeiro, Edu, como é que é a ordem das coisas. Eu volto a insistir na questão da ordem, tá? Então é assim, onde nós queremos chegar? Quais são os nossos sonhos particulares? Pensa lá atrás. E aí vocês vejam também se de alguma forma essa dinâmica não evolui conforme o tempo passa, hein? Então, voltem para a idade do colegial. Tá? É tipo 30 anos atrás, pessoal. E é isso mesmo, para alguns como eu, da turma 200. Né? Quais eram os sonhos de vocês? Quando vocês tinham ali seus 15, 16, 17 anos. E olha como isso é confuso e como é perfeitamente compreensível o porquê de você não ter clareza em relação aos seus sonhos. Então vamos lá. Falem para mim, quando vocês tinham 14, 15, 16, 17 anos, quais eram os sonhos de vocês? Pensaram? Agora eu pergunto para vocês, os sonhos de vocês não estavam necessariamente misturados com a profissão que vocês desejavam seguir? Isso vai perfeitamente em linha com o que o Edu está colocando aqui. Eu sonhava com meus 15, 16, 17 anos em me tornar engenheiro. Deixa eu contar um segredo para vocês, hein? Eu queria ser engenheiro mecânico, nem civil eu queria, né? Os sonhos nossos, quando nós somos, né, novos, mais novos, eles se confundem, pessoal. Eles se confundem com as nossas aspirações profissionais. Então olha que coisa. Olha lá, o Edu tinha certeza que seria jogador de basquete. Edu, depois você nos conta por que você não se tornou um jogador de basquete, tá? Depois você nos fala, hein? Eu queria ser engenheiro, pessoal, engenheiro mecânico. Esse era meu sonho. O Edu, por exemplo, queria ser jogador de basquete. Posta aqui. Qual era o sonho de cada um? Lá na sua juventude. Né? Me conta, qual era o teu sonho? E aí eu pergunto para vocês. Teu pai não deixou, Edu? Olha, né? Não vou dizer que teu pai estava certo ou errado não, hein? Não seria nem maluco de tentar adivinhar como é que você seria aí como futuro jogador de basquete, meu caro. Poderia ter sido um sucesso, né? Mas olha só, o Edu queria ser jogador de basquete, né? Olha lá, o sonho do pessoal da Valença Martins era ser nutricionista. Os sonhos da maioria, acredito, seja tranquilidade financeira e viver tranquilo. Paulo, bom ponto. Bom ponto. Será mesmo que quando a gente... Olha só, cara. Você está entrando para a seleção sorocabana, de Rio de Janeiro, meu pai não deixou. Puxa vida, ai. Então você tinha futuro, hein, Edu? Aliás, eu tenho um grande amigo da época de colégio, lá de Porto Feliz, o Hélio Marconi Gerti, né?
Ele hoje mora em Sorocaba e, pelo que eu me lembro, ele chegou a dar suas braçadas aí como jogador de basquete. Eu jogava basquete também quando era mais novo. Só que eu não era nada demais, né? O Elinho, por sinal, ele era um cara já mais alto e ele desempenhava ali uma função mais estratégica no garrafão, como pivô, né? Então talvez de nome você conheça o Elinho. Ele hoje tem academia em Sorocaba, ele segue ali militante. Olha lá, o Paulo era ser piloto. Corretagem é quase igual, levar os outros para o seu objetivo. Ah, Paulo, você não errou tanto não, hein? Né? Mas olha só, pessoal, o Paulo colocou um ponto interessante, que é o seguinte, né? Na opinião do Paulo, as pessoas sonham em viver tranquilas. Sonham em ter ali, deixa eu até voltar um pouquinho para ver como é que o Paulo colocou. Tranquilidade financeira e viver tranquilo. E eu acho, Paulo, que isso é verdade, mas é algo intrínseco à pessoa, tá? Eu acho que ela faz o quê? Ela projeta primeiro no que ela vai se tornar profissionalmente. Tá? Tanto que na minha época tinha teste vocacional, pessoal. Depois um dia eu até faço aqui um reprise de como era a gente decidir que profissão a gente ia seguir naquela época. Vocês vão ficar escandalizados no que é que a gente se baseava, tá? Para a gente escolher a nossa profissão. É um negócio maluco, pessoal. Maluco, totalmente maluco. Mas olha só. Então, eu acho, Paulo, né? A corretagem está no sangue, show. Olha só, eu acho, pessoal, que quando a gente é mais novo, mais imaturo, a gente projeta tudo na profissão, tá? A gente acaba fazendo isso. A gente fala, eu vou ser engenheiro, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser médico, né? E para nós que somos da turma 200, isso é até mais dramático, porque aquilo que nos motivava era menos claro, até a gente tinha muito menos informação do que hoje em dia os mais jovens têm. Tá? Então, no nosso caso, era muito mais complexo. A gente estava ali, jovem, com uma experiência relativamente ridícula em termos de vivência, e a gente era obrigado a decidir qual era a profissão que nós íamos seguir, sem 1% das informações que hoje a nossa juventude tem. E aí? Rodrigo, então quer dizer que na nossa época, ou na tua época, as decisões eram muito piores? Olha só, hein, Paulo? Poxa, essa eu não sabia. Você leva os clientes de avião para mostrar as fazendas desse Brasilzão afora? Puxa vida! Eu quero comprar uma fazenda com você, Paulo. Pelo menos para dar essa volta de avião contigo, meu cara. Então, será que a gente tomava as decisões de forma tão equivocada? Né? Quem hoje acha que os nossos filhos, no caso de alguns, os nossos netos, têm talvez mais preparo para tomar essas decisões do que nós tínhamos? Né? Qual é o nível de maturidade que se tem hoje em dia? Será que é maior? Será que é menor? E agora vamos voltar para o ponto-chave da questão. O que a gente precisa ter claro? Antes mesmo de eu saber se engenharia era a minha praia. Só de avião, isso aí. Eu preciso saber onde eu quero chegar, pessoal. Para eu saber se a engenharia me leva até lá ou não. Percebem? Vamos supor, vamos pegar o seguinte caso, né? Vamos ser bastante assim radical na análise. Vamos supor
que o meu sonho, Paulo, Edu, Diego, né, Jefferson, todo mundo está aqui nos acompanhando, fosse ter mais tempo para ficar com a minha família, para realizar viagens. Né? E quando eu digo viagens, não viagens a trabalho ou negócios, mas efetivamente viagens familiares. Tá? Então vamos supor que esse fosse o meu sonho. Aeroplano, boa. Então olha só, se esses fossem os meus planos, pergunto a vocês, será que eu deveria ser médico? Né? Quanto tempo demora, pessoal, para um médico parar de estudar? E quanto tempo demora, pessoal, para um médico ter esse tempo todo? Né? Olha só. Aí eu pego o seguinte caso. A minha esposa, quando fez, né, quando passou pela gravidez dos meus dois filhos, ela fez com um médico extraordinário de São Paulo, né? Um senhor que hoje deve ter passado dos 80 anos já, que fez toda a parte do acompanhamento, né? Depois fez o parto, tudo direitinho. Ele nunca tinha tirado férias. Por quê? Porque como obstetra, toda semana alguma paciente dele entrava em trabalho de parto. Então olha só, se o sonho do Dr. Flávio Tanese, um médico extraordinário, pessoal, se o sonho do Flávio Tanese fosse ter mais tempo para viajar com a família, poder aproveitar das férias, pergunto a vocês, ele seria um homem realizado? E olha, nada contra, pessoal, a profissão, muito pelo contrário. Conheço médicos extraordinários que vivem viajando, tudo bem. Mas qual que é o ponto que eu quero chegar para vocês? E eu não cheguei a perguntar isso para o Flávio, talvez eu até devesse ter perguntado. Né? Mas será que era esse o sonho do Flávio? Do ponto de vista de realização profissional, não tenho o que dizer, pessoal. Milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas nasceram graças à técnica, graças à habilidade, graças ao profissionalismo do Dr. Flávio. Mas será que a família do Flávio era feliz? Será que o Flávio era feliz com isso? E de novo, nada contra se tornar médico, pessoal. Tá? Será que o Flávio desenhou isso lá no começo? Vejam, se ele já passou dos seus 80, ele está formado há quase 60 anos. Né? Que ele obteve ali a sua especialização, a sua... Como é que é o nome quando o médico faz? Puxa, fugiu agora, pessoal. Não é especialização, tem outro nome. Né? Já faz 50 e tantos anos. Aí eu pergunto para vocês, e aí vamos trazer aqui para a primeira pessoa. Quando Rodrigo, eu contei para vocês aqui a história do meu primeiro investimento imobiliário. E detalhe, hein, pessoal, essa minha pegada do retorno por valorização continuou durante mais de 20 anos. Tá? Então, olha só, residência, boa. Obrigado, pessoal. Valeu, Edu, valeu, Diego. Residência. Então, a residência do Flávio saiu há mais de 50 anos. Eu nem nascido era, quando o Flávio já completou a sua residência em obstetrícia. Então, olha só. Eu, Rodrigo Camargo, né, me tornei engenheiro sem saber o que eu queria para a minha vida.
tá? Eu achava que o meu sonho era virar engenheiro. Errado, tá? Depois eu, Rodrigo Camargo, estudei, fiz poli, 5 anos, dei um gás, já contei minha história até aqui para vocês. Ensinei, dei aula particular, fiz um monte de coisa. Me tornei engenheiro, me formei, abri minha primeira construtora. Me tornei investidor imobiliário. E eu não sabia qual era o meu sonho ainda. Passei 20 anos investindo em imóveis e eu não sabia qual era o meu sonho até agora, pessoal. 47 anos. Vocês percebem? Agora olha só. Quer dizer que não foi bom ter investido em imóveis? Foi bom. Aprendi? Aprendi. Ganhei dinheiro? Ganhei dinheiro. Mas eu precisei de mais de 20 anos para entender qual era o meu sonho. Vocês percebem que eu poderia ser mais feliz há muito tempo? E poderia ser mais feliz, pasmem, com muito menos recursos do que eu investi até hoje. Se eu tivesse o quê? Clareza em relação a quais eram os meus sonhos. Se eu tivesse feito, assim como eu propus a vocês, tivesse pego uma folha de caderno, tivesse pego um lápis e tivesse escrito quais eram os meus sonhos, e depois eu tivesse olhado para eles e tivesse colocado em alguma escala de prioridades. Mas a dúvida não é nem dúvida, isso é uma certeza que eu tenho, tá? Será que as pessoas precisam esperar tanto tempo? É por isso que eu estou aqui, pessoal. Né? O canal Renda Imóvel Moeda Forte, ele nasceu porque eu quero compartilhar com vocês a minha experiência e, sendo sincero com vocês, o meu insucesso, pessoal. Mas não de uma forma negativa. Eu não olho para o meu insucesso me arrependendo do que eu fiz, muito pelo contrário. Eu enxergo nisso um combustível, uma energia para transformar a vida de vocês, para dar ferramentas, para instrumentá-los de tal forma que vocês abreviem esse processo, que vocês não precisem passar meia vida, uma vida inteira, sem saber onde vocês querem chegar, pessoal. E realmente, Paulo, eu amo essa ideia. Tá? A ideia de poder abreviar, apresentar a vocês um atalho efetivo, concreto e simples, para que vocês não tenham bloqueio, não tenham temor, não tenham conflito nessa opção de vocês, né? E de novo, para que vocês materializem os seus sonhos. E olha só, pessoal, respondendo aquela pergunta que eu mesmo fiz agora há pouco, o que eu acho em termos de pensando nas nossas novas gerações, pensar nos meus filhos, tá? Meu filho mais velho está com 14 anos e a minha filha mais novinha, caçulinha, está com 10. O que eu pretendo
ensinar a eles desde adolescentes, desde quase crianças. Ensinar a eles que a coisa que eles precisam ter mais clara em todos os momentos das suas vidas sejam os seus sonhos. Não tanto essa questão do ser médico, ser engenheiro, ser artista, nada disso. O que eu vou ensinar para os meus filhos, pessoal, é que eles tenham claro diante deles o que é que eles sonham. Aí vocês vão falar, nossa, Rodrigo, mas não corre o risco de mudar? Tá tudo bem. Que eles persigam os seus sonhos de forma natural e tranquila, mesmo que esses sonhos mudem ao longo do tempo. Mas o que eu não quero ensinar a eles é necessariamente um caminho que pode ser que não os leve até lá. Aí vocês vão falar, Rodrigo, então quer dizer que você não gostaria que o Dani fosse engenheiro? Claro que eu gostaria. Contanto que o ser engenheiro faça com que o Dani alcance os seus sonhos. Aí vocês vão falar, Rodrigo, mas o que é melhor para o Dani? Ele ser engenheiro ou ele ser médico? Depende de onde o Dani quer chegar, depende quais são os sonhos que o Dani tem. O que eu quero ensinar ao Dani é, Dani, aprenda, entenda quais são os seus sonhos. Escreva, Dani, quais são os seus sonhos. E depois você vai procurar entender como é que você vai alcançá-los. Aí você para e pensa assim, olha, legal. Meu sonho é, como o Paulo descreveu agora há pouco. Corretagem é top, Paulo. Por que não? Por que não? Eu tenho convicção de que é top. E vocês lembram que eu quase virei corretor? Bateu na trave, né? Talvez eu devesse ter sido corretor. Talvez eu ter sido corretor me levaria de forma mais clara ao que hoje eu enxergo que é o meu sonho. De repente a engenharia deu uma nublada nisso tudo. Pode ser, pessoal. Eu não diria que ser corretor é um mau negócio não, Paulo. E talvez eu recomende para o Dani, mas o ponto é, né? Se eu pensar, por exemplo, naquela questão da tranquilidade financeira, eu posso ser engenheiro e ter tranquilidade financeira? Posso. Eu posso ser corretor de imóveis e ter tranquilidade financeira? Posso. Eu posso ser médico e ter tranquilidade financeira? Posso. Vocês percebem que o ter tranquilidade financeira nesse caso, né, me abre todas essas possibilidades? Então, ter tranquilidade financeira, né, não consegue excluir estas várias possibilidades, estas várias profissões. O que a gente precisa? Avança um nível, né? E a gente começa a entender a importância da gente se autoconhecer, pessoal. Eles vão falar, Rodrigo, nem a pau que um jovem, né, de 15, 16, 17 anos vai conseguir se autoconhecer a ponto dele saber se ele vai para a profissão A ou se ele vai para a profissão B. Será que não, pessoal? Não subestimem isso aqui. Não subestimem a inteligência das pessoas. Não subestimem a inteligência dos jovens. E mais,
incentive o seu filho, a sua filha, o teu sobrinho, a tua sobrinha, o teu neto, a tua neta, quem quer que seja, a buscar da forma mais rápida possível exercitar o autoconhecimento. Entender o que é que faz sentido para ele. Identificar quais são os seus sonhos. Isso sim faz sentido nós tornarmos uma obsessão. Então é assim, o maior atalho que nós podemos ter para alcançarmos os nossos sonhos, para tornarmos os nossos sonhos claros, é nós exercitarmos nosso autoconhecimento. Não adianta a gente estabelecer um sonho que não seja alinhado com a nossa personalidade, pessoal. As coisas andam juntas. Vocês querem ver um negócio maluco? Olha que negócio maluco, pessoal. Eu entrei na faculdade de engenharia, não entrei em engenharia civil. Vocês lembram que eu falei que eu queria ser engenheiro mecânico? Então eu fiz toda uma atrapalhada lá na época do vestibular. Acabei entrando em engenharia de Minas na Poli, para depois mudar para engenharia mecânica. Aí eu percebi lá na faculdade que engenharia mecânica não tinha nada a ver comigo. Aí eu resolvi voltar aos primórdios e fui buscar aquilo que eu chamo de minha zona total de conforto, que era engenharia civil. Mas por que minha zona de conforto é engenharia civil? Porque meu pai é agrimensor. Porque eu estou no meio da engenharia civil, ainda que na área de topografia, desde os meus 8 anos de idade. Só que, nesse meio tempo, pessoal, influenciado pelo pai de um amigo meu, que era meu aluno, por sinal, eu prestei medicina. O negócio era tão confuso, eu estava lá com 19 para 20 anos já, que eu fui prestar medicina, pessoal. Ainda bem que eu não entrei. Ainda bem que eu não entrei. Se eu tivesse entrado em medicina, quando eu estava mudando da engenharia de Minas para a engenharia civil, talvez eu tivesse ido cursar medicina. Por quê? Porque eu não tinha clareza de qual era o meu sonho. Eu estava desiludido com a faculdade de engenharia, porque eu acabei entrando em engenharia de Minas, que não era a minha vocação, para depois mudar para engenharia mecânica, né? E eu então resolvi mudar para civil. Legal! Só que no meio do caminho eu tinha o quê? O pai de um amigo meu, um médico famoso, né? Um verdadeiro, né, expert na área de cardiologia, de quem eu me tornei próximo, por conta das aulas particulares que eu dava para os três filhos dele. Eu dava aula para o mais velho e para 2 outras irmãs. Então eu estava toda hora lá na casa deles. Eu quase prestei medicina, pessoal. Sabe o que teria dado? Ruim. Eu não tenho a menor vocação para ser médico. E ser médico, né, que não tinha nada a ver com o meu perfil, não me levaria a alcançar o meu sonho. Então, o que eu quero propor para vocês? Tá? De novo, vocês estão aqui comigo de forma presencial, online, ou vocês que estão comigo aqui de forma gravada. Qual que é a dica prática que eu tenho para dar para vocês hoje? Escrevam quais são os seus objetivos. Escrevam quais são os seus sonhos. O veículo
A forma como vocês vão alcançar, a gente vai falar em outra live. Tenham claro o que vocês querem. Vocês querem viver de renda? Vocês querem antecipar a aposentadoria? Vocês querem acumular patrimônio? Vocês querem retorno por valorização? Vocês gostam desse lance de compra e venda? Né? O que vocês querem? Qual é o sonho de vocês? Vocês querem uma aposentadoria mais tranquila? Vocês querem menos dependência de renda ativa, de salário? Mais tempo com a família? Qual é a pegada? O que vocês sonham? Qual é o perfil de vocês? E aí sim, vamos construir esse perfil. Venham se autoconhecer junto comigo, para que vocês não precisem esperar 25 anos para vocês começarem a amar aquilo que vocês fazem. Tá? Vem comigo. Nos acompanhem nas próximas lives. Mais especificamente na próxima segunda-feira. Porque nessa quarta a gente tem a estreia de um novo programa. O nosso Papo de Renda. Isso, pessoal. Vocês vão entender um pouco melhor aquilo que eu posso dizer que é o que eu amo fazer. Vamos falar sobre renda. Nessa quarta-feira, às 20h45, a live de estreia desse nosso novo programa. Eu vou estar aqui junto com o Diego. Nós vamos estar aqui no Renda, nós vamos estar no canal do Diego, para a gente falar sobre aquilo que me motiva. E na próxima segunda, eu volto com vocês, para a gente continuar nessa jornada, para que nós possamos promover esse autoconhecimento, para que nós trabalhemos não simplesmente na análise, mas no desenho do seu perfil. Então, passo após passo, live após live, eu quero mostrar para você como é que você entende como alcançar os seus sonhos através do investimento em imóveis. Isso aí, quarta-feira, bora falar sobre renda. Pessoal, obrigado aí pela companhia de vocês, pela participação. A live de hoje foi pra lá de extraordinária, todos convidados. Quarta-feira, às 20h45, aqui no Renda Imóvel Moeda Forte. Eu espero vocês, junto com o Diego, para que nós possamos falar no nosso primeiro episódio do Papo de Renda. Estudos de caso reais, e a gente vai apresentar para vocês logo de cara o que nós vamos chamar de um estudo de caso destrava. Então fica com a gente, quarta-feira às 20h45 aqui no Renda Imóvel Moeda Forte. Obrigado, pessoal! Uma boa semana a todos e vejo vocês na quarta-feira às 20h45. Um beijo a todos, obrigado, pessoal!